Vamos lá, galerinha. A gente começa aí mais um direto do trono de Deus para falar da vida de Jó. Chamando o Marcelo aí para entrar. Desculpe, tá, amor? Ao vivo. A gente falou... Marcelo colocou aí no Stories, né? Que a gente hoje ia começar 1h. Eu tive um imprevisto, não pude entrar antes. Mas tá tudo bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um grande almoço na presença do grande Pai eterno que tem nos ensinado aí sobre a vida de Jó, né? Esperando o Marcelão entrar pra gente poder começar. Deus abençoe nossa vida aí. A gente tem falado sobre Jó. E o Senhor tem nos dado grandes estratégias para que a gente esteja mudando aí a nossa vida, sendo transformados pelo amor do Senhor, né? Pela graça do Deus Pai. E ontem a gente deixou uma tarefa lá, né? Para fazer. Ontem a gente falou um pouco sobre a soberania de Deus. A gente falou sobre a importância de estar aí nessa presença do Senhor 24 horas. A gente vê aí Jó lamentando a respeito da situação que ele está passando, mas em momento nenhum a gente vê Jó blasfemar contra Deus. A gente não vê Jó buscar solução em outro lugar que não seja no Senhor, no Deus Pai, né? E a gente continua hoje com Jó 31, falando a respeito de Jó declarando a sua integridade para Deus, né? Ele falando sobre, antes de Eliú começar a falar, então a gente começa aí declarando. Eu tô esperando o Marcelo entrar, enquanto isso a gente vai convidando o pessoal para entrar aí com a gente, ok? Senta o dedo aí no aviãozinho. Só um minutinho. Então vamos lá, enquanto o Marcelo tá entrando aí, acabei de ligar para ele, a gente vai falar aqui, ó. Jó declara a sua integridade, né? Ele começa falando aí sobre a integridade dele, né, com o Senhor. Ele fala assim: fiz aliança com meus olhos, né? Jó começa a falar: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixarias eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanços fiéis e conhecerá a minha integridade. Marcelo tá entrando aí. Se os meus passos se desviaram do caminho e se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então temei eu e outro coma, e seja arrancados os renovos dos meus campos. E aí, Marcelo? Oi! Tudo bom? Beleza. Correria, né? Pois é, e eu me atrasei, né? Mas tá Acontece, eu também. Eu também. Você avisou lá, né, nos stories que a gente ia entrar só 1h? Uhum. Ah, maravilha, então. Maravilha. Ah, tudo certo para a honra e glória do Senhor. E aí? Passando um batonzinho. Eu vi
Eu vi você passando batom. Esquisito, né? De cacau, claro. Ué. O Com batom toda de copo. certeza. É meu, né? É, Podia devolver, então. você raspa assim, põe aqui dentro, aí manda pra mim. Aí eu vou e passo. É, ainda bem que faz bem, né? Faz bem. Faz bem quando não faz mal. Uhum. Então, tava Próximo. lendo aqui, eu li do 1 ao 7, né? Ele começa declarando a integridade dele, né? Falando sobre a integridade dele. É o 31, né? 31 do 1 ao 7. 31 do 1 ao 7. Ele vai declarando a integridade dele, né? Uhum. Você viu? Ele continua declarando a integridade dele que está no Senhor. Ele fala que ele faz aliança com os olhos dele, para que ele não olhe nada, que não se corrompa, né? Com a maldade, com a impureza, que ele não deseja a mulher do próximo, né? Isso que ele está falando. Ele é casado, então que ele não Que o tenha, próximo esteja longe. mesmo que o próximo esteja longe. E aí ele vai falando a respeito dessa situação assim de integridade até o 7, né? Que ele é íntegro perante o Senhor, que ele é uma pessoa pura, que ele é uma pessoa, né, correta. Então ele continua nessa vibe de declarar que ele é certo, né? Uhum. Sim. É o 31, né? É o quê? É o 31. É o 31. Tá bom. Tem que ser 31. 31. 31. Tá, eu anotei assim, ó. Ele diz assim, ó. Diz assim, do 1 ao 6, né? Vamos ver. Que Deus me pese numa balança justa se ele for convencido de que sou inocente, né? Uhum. De 1 a 6. Jó isso exatamente. Na verdade, a gente vê ainda Jó fazendo... Ó, me situei. A gente ainda vê Jó fazendo algumas perguntas. A gente vê Jó fazendo algumas perguntas. Abre lá para mim, falando bem. E ele diz, eu nunca jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem, paraná, 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 né? E continua falando sobre a sua integridade, que é o que você falou aí, né? Uhum. Perguntas esperançoso Ele de fala, né, resposta. ele fala assim, sobre vaidade, né, sobre engano, roubo, adultério, infâmia, desrespeito, ganância, amor ao dinheiro, inveja, né, essas coisas que ele não iria desejar, que ele não iria, que não viriam para ele, entendeu? Ele não seria corrompido por isso. É isso aí. E Jó espera solução em outros, e faz pergunta esperando outros. Para a solução, ele está focado na solução dos problemas dele e espera que o outro faça alguma coisa em relação à solução dos problemas dele. Ele diz, quem pode me ajudar? O Todo-Poderoso me abençoaria. Quem quem intercederia por mim? Ele fala isso, né? Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e desgraça. Ele está dizendo, quem é que faria por mim? Quem é que faria por mim? Quem é que faria por mim? E ele continua sendo a vítima e se vitimizando. Porque ele continua sendo vítima. Ele é vítima de um processo de aprendizado. Mas ele está se vitimizando, né? Sem esperança. Só esperando a morte chegar. E ainda
Ele, reclamando assim, porque ela ele está tem demorando até para uma chegar. esperança, mas ele tem esperança na vida eterna. Ele não tem esperança na vida terrena, só na vida eterna, né? Para ele a vida terrena acabou. Exatamente. E aí só está aí esperando a morte chegar, e ele fala sobre a balança justa, né? Ele fala sobre a balança justa. Qual é o versículo que ele fala sobre a balança justa aí? Sobre a balança justa, ele Eu vou fala, falar aqui. deixa eu seduzir por causa de mulher, e andei, nananã. Então a minha, nananã, pois seria isso crime hediondo, pois o fogo consome até a destruição, se desprezei o direito do meu servo ou a minha serva quando ele contendiam Deixa, comigo. deixa isso um pouco mais para frente. Quando eu achar aqui, eu te falo. Mas beleza. Deixa eu ver. Aqui, ó, Eu tenho uma no referência 6. que eu quero falar. Pese-me Deus em balança fiéis e concederá a minha integridade. No 6. Aham. A integridade dele, ele continua falando sobre isso aí. Integridade, integridade, integridade. Sou íntegro, sou justo. Se Deus me pesar, ele vai ver que, É isso que em mesmo. minha a E Deus me pese integridade. numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente. Quando a gente pega Provérbios 11, 1 e 2, ele diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Eliú vai falar sobre isso um pouquinho com ele, quando ele começar a falar, porque o que está acontecendo com Jó é uma cegueira. É isso que infelizmente tem acontecido com Jó no processo de aprendizado dele. É uma cegueira por ele estar se colocando no meio do problema, está tirando o outro do meio do problema, acha que ele tem que estar fora do problema para ajudar as pessoas e está achando que ele está sendo pesado em uma balança injusta, né? E aí, se Deus, ele diz aqui que Deus me pese no que Deus está pedindo, que Deus pese ele numa balança justa, para que ele seja convencido da inocência de Jó. E a balança de Deus não é injusta, né? Existe uma história, Cláudia, que diz o seguinte: essas balanças de farmácia que tem por aí, elas de quando em quando pedem para o Inmetro ir lá e fazer ajustar a balança. E o ajuste dessa balança ele é feito com o peso ideal do Inmetro. O Inmetro tem ajusta a balança, o peso ideal para o mesmo, não é menos do que isso em qualquer outro lugar. E são reguladas a partir desse peso modelo. E aí, trazendo para a realidade de Deus e o que está em Provérbios, é justamente isso. Olha, balança enganosa é abominação para o Senhor. Então, assim, se é abominação, ele não vai fazer. Mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. E Eliú vai falar para eles: estão achando que vocês são sábios, mas escuta aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês e vou dizer para vocês o que é a sabedoria. E Eliú é um jovem, né, novinho, recém, enfim, ele respeita os mais velhos, deixa os mais velhos falando por muito tempo, até que ele se cansa disso. E é como é impressionante que você realmente percebe isso. Você percebe que cada um está olhando a sua perspectiva e ninguém está olhando a perspectiva do todo. E é isso que Eliú faz. É isso que é bem geladinho. Para mim também, fala para ela. Você me ouviu? Eu falei tão baixinho aqui, o microfonezinho. Quando você tem que funcionar... Não, foi leitura labial mesmo. É isso. Quer falar alguma coisa? Eu vejo aí, Marcela,
ele faz 12 indicativos, né, que provam que ele é inocente, né, que a sua consciência não o condena. Então, ele usa essa última parte do discurso dele de como se ele tivesse num tribunal mesmo, e ali ele estivesse declarando a inocência dele, então ele usa 12 pontos que comprovam essa inocência, que vão comprovar essa inocência dele durante esse capítulo 31. Então ele vai trabalhando isso, né, como um plano de Deus, como ele pediu lá no início, né, Deus é meu juiz, né, meu advogado, meu, como é que fala? É aquele que me empresta e é aquele que paga por mim, né? Meu fiador. Aham. Então, que ele me julgue. E aí, ele se sente julgado ali, e como uma forma de se colocar, no 31 ele dá tipo a cartada final, sabe? Quando o advogado levanta e começa a fazer um discurso diante de tudo que a gente passou por esse momento, né? Então, esse é o momento de Jó, ele tá, tipo, dando essa cartada final. E aí ele usa 12, né? 12 coisas que comprovam que ele é inocente. Pega Não aí, Paulo. precisava nem... Obrigada. Tá aqui. Arrasou, Vê! Feio de Vera. E aí ele pegou e aí ele pega e comprova isso, né? Nessa cartada final que ele é inocente. Ele usa 12 argumentos para isso. E aí o que que acontece? Você vê Jó preso a Deus, ele tá preso a Deus, ele não está afastado do Senhor, ele continua sem blasfemar, né? Mas ele ainda está preso a essa questão de inocente ou culpado. E E você sabe o que você, é? se, se Jó fosse onisciente, se ele fosse Deus, né? Como a gente vai ver a partir do 38 aí, era só ele pegar o primeiro capítulo do livro dele, que ele ia ver que Deus sabia que ele era inocente, né? Exatamente. Olha só, você tem ideia aqui? Eu tô meio lerdo, velho. Pra você ter ideia aqui, é o seguinte, lembrei. Pra você ter ideia aqui, quando a gente pega Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes tem Ruth, Samuel e começa Reis. Reis, Crônicas, Extras. Então, assim, quando eu chego em Jó, cronológica assim, Jó, ele não estava debaixo de uma época, da época de Juízes, né? Porque assim, como assim? Assim, quando o povo saiu do Egito, sempre Deus foi liderando. E a partir do momento de Moisés, o próprio sogro de Moisés falou assim: olha, vai definindo aí os líderes, porque você vai passar o dia inteiro, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, cuidando do povo e resolvendo as questões do povo. Então, define líderes de 50, de 100, de 1000, para você tratar só com a liderança, com a maior liderança. E aí já foi criando essa questão, com essa consciência de liderança dentro do processo, até que teve a época dos juízes, né? E os juízes eram quem julgavam. Então, assim, Jó me parece que está na época dos juízes, que eles eram julgados e que eram lá, ia lá para ser julgadas as causas e tudo mais. E quem fazia isso eram os reis, né? Depois foi Saul, depois Salomão, ou depois Davi, depois Salomão, e aí depois teve a divisão do reino aí, enfim. Então, mas na cabeça de Jó parece que ele está se justificando, ele está o tempo inteiro num tribunal, um tempo inteiro se justificando, um tempo inteiro na época dos juízes, né? De juízes. É a impressão que eu tive agora, sabe? Uhum. É isso mesmo, ele tá ali é, é, se defendendo.
né? Ele tá ali se colocando como inocente. Cara, Deus já sabe disso. Deus sabe disso, que tu é inocente, entendeu? Assim, inocente assim, tu é culpado, mas é inocente, entendeu? Dentro do processo de tá passando por isso por conta de pecado, não é isso, você é inocente. Mas dentro do processo de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, você é culpado, entendeu? Deus já entendeu isso. Não precisava nem esse capítulo, mas ele é importante também, né? É importante. Ele Vamos lá. começa, ó, já ele não permite que os olhos dele enxerguem, né? Se demorem, na verdade, verdadeiramente, nos pensamentos que trazem a comunhão dele com Deus, né? Os pensamentos que são verdadeiramente de comunhão dele com Deus, ele não se demora nesses pensamentos, ele não se demora nessas palavras, e ele não se permite receber essa resposta direta do Senhor, porque ele está sempre argumentando a respeito da ruína que ele passou, entendeu? E o quão injusto ele estar passando por isso, porque ele é inocente. Então, assim, ele não está se defendendo verdadeiramente contra Deus. Ele está se defendendo verdadeiramente contra os amigos, contra quem aponta o dedo para ele, contra as pessoas. Isso está incomodando Jó de uma maneira tão grande que está fechando os olhos de Jó para o que verdadeiramente é importante. Entendeu? Ele está o tempo todo se queixando das pessoas olhando para ele de uma maneira acusadora. E isso incomoda Jó a ponto dele fechar os olhos para o que Deus já tocou no coração dele, para o que o Espírito Santo já... Tanto que sempre quando ele encerra os discursos dele, pode olhar, ele começa se defendendo e ele encerra os discursos falando que Deus é quem faz, Deus é poderoso, Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, como a consciência, né? Como o Espírito Santo falando com ele. Beleza, 7 ao 12. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido espiando a porta de casa a ela, então que a minha mulher se torne escrava do outro e que os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que eu tenho. Eu acho que já está dizendo, se eu pequei, me fira a mim. Ele tá repetitivo já. Ele tá ali falando sobre a inocência dele. Como eu te falei, ele tá agora argumentando, dando os 12 argumentos, né? Quais são esses 12 argumentos? Primeiro, ele tá mostrando que ele conhece quais são os pecados. Porque, assim, todo o tempo ele fez a defesa dele contra os amigos dele, e os amigos dele continuam apontando o dedo para ele, dizendo que, de repente, ele cometeu algum pecado que ele não conhece, que ele não lembra. Então, ele está mostrando que ele conhece todos os pecados. Ele está falando assim, ó, se eu tive desejo por outro pelo mal, então que outra pessoa semeie e coma, entendeu? E que eu não, porque eu tive desejo pelo mal. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher casada e ele chegar a espreitar a porta do seu próximo e a sua própria mulher se transforme em escrava e concubina de outro. Então, que ele pague por isso. Ele está dizendo assim, eu sei quais são os pecados, né? Aí ele fala também a respeito da cobiça sexual, que o fogo que consome até a destruição, que isso aconteça comigo se eu fiz. Então, se eu tirei o direito do meu servo ou da minha serva, das criaturas, dos filhos de Deus, né? Como eu poderia estar perante Deus quando ele se levantar, né?
Então ele começa, ele está dizendo, se eu ignorei os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os famintos, né? Que o frio de seu braço, símbolo de sua capacidade de fazer algo, lhe seja arrancado. Então, arranca de mim. Então, ele está falando ali para os amigos dele, argumentando os amigos dele, dizendo: eu conheço quais são os pecados e eu não os cometi. Mas se eu os cometi, que venha sobre mim essa maldição. Está falando assim, então que o fogo me consuma, que o meu braço seja arrancado, que a minha mulher seja tirada de mim, seja de concubina de outro, que então que o mal que diz caso eu faça que vai acontecer sobre a minha vida, que venha sobre a minha vida, então, se eu fiz esse pecado, né? Ele está dizendo assim, eu conheço, gente, eu tô dizendo que eu sou inocente porque eu sou inocente, eu conheço os pecados, eu sei quais eles são, né? Quer continuar? E se conheço o que é, eu não fiz, mas se eu fiz, fira a mim. Vem aqui falar como se não fosse a ele que estivesse sendo ferido. Ele está sendo ferido. 3:3. Uhum. Marcelo, mas ele olha assim e fala assim, mas os meus filhos também foram. Eu fui ferido, mas os meus filhos também foram. Eu fui ferido, mas os meus servos também foram, porque eles perderam também o trabalho, eles perderam o ganha-pão deles, perderam a comida, perderam a moradia, perderam, né? Porque se o fogo consumiu, quantos dos empregados deles, os servos dele morreram? Então ele olha assim, tá falando assim, não foi só comigo que aconteceu. E se eu pequei contra Deus, então restitua a eles tudo, entendeu? Porque eles necessitam, porque eles estão vivendo comigo, e retire de mim e não deles. Sim. Porque não fui eu que pequei. Sim. Então ele tá vendo também o outro, ele tá vendo assim, poxa, tá, eu pequei, tá bom, vamos lá. Se eu pequei, é correto que a minha mulher seja tirada de mim e seja servida como concubina. Se eu cobicei a mulher do próximo. Que o dinheiro seja tirado de mim, que venha esvair. Mas o meu servo, minha serva, não podem passar por isso. Quem pecou não fui eu? Que o meu braço seja arrancado caso eu não tenha ajudado aquelas pessoas que têm a necessidade. Mas não o braço do meu servo, não os meus filhos. Entendeu? Entendi. Então ele está colocando aí um processo de que eu sei quais são os pecados. E se eu os cometi, tipo quando a gente faz assim, e que tá errado, tá? Não é pra fazer, não. As pessoas fazem assim, geralmente, né? Falar, então, quando você tem um processo de mentira, que você mente muito, muito, e as pessoas param de acreditar em você, aí você começa a falar assim, se eu tô mentindo, então que eu morro e vá pro inferno agora! Que o diabo tome conta da minha vida, né? Se maldizendo. Jó tá dizendo isso. Se eu tô mentindo, então que o mal tome conta da minha vida. Ele tá querendo provar que tá falando a verdade. Entendeu? Entendi. É ruim quando a gente tem a razão, quando a gente está certinho, quando a gente está bonitinho. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Você imagina a angústia, a dor e a decepção de um homem que tem uma certeza uma certeza de honestidade e que não veio para cá para isso, porque é diferente de Jesus, ele veio para cá para isso. Ele veio para cá para isso. Ele tinha uma certeza de integridade, uma certeza de... E, para dizer a verdade, todos nós precisamos entender que nós viemos para cá para isso. Eita, a sacada é essa. Todos nós viemos para cá
para sermos representantes do reino na terra. Estava conversando com um pastor ontem, ele estava falando assim, que todos nós viemos para cá para sofrer. Às vezes eu concordo, às vezes não. Às vezes, mas assim, para sofrer não, ele falou para sermos perseguidos. Todos nós viemos para cá para ser perseguidos. Se você não está sendo perseguido, você precisa buscar alguma coisa que você que você que você seja perseguido, porque aí sim você está fazendo o que você foi mandado fazer. Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Às vezes eu penso que, que a gente não precisa ficar sendo perseguido para amar a Deus, que a gente não precisa ficar sendo perseguido para mostrar, para que Deus, que as pessoas vejam Deus na gente, sabe? A gente precisa simplesmente ter amor todos os dias. A perseguição ela vai vir, você vai ter problema, a gente vai ter problema na vida, dificuldades, porque a vida não é simples, não é fácil, a gente tem dificuldades, independente de você estar buscando uma vida medíocre ou uma vida plena, próspera. É uma vida que é formatada em processo de desafios, mas não é perseguição, sabe? Não vejo como perseguição. Quem persegue a gente é o inimigo das nossas almas, que quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Mas, mas eu acho que a gente, porque assim, a gente fala sobre não merecer, isso é tão ruim quando a gente fala sobre não merecer, sabe? Quando Deus fala sobre merecimento, que as misericórdias são as de não sermos consumidos e nós não somos merecedores, eu penso, Cláudia, que nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós não somos merecedores, nós não somos merecedores da salvação, por exemplo. Nós não somos merecedores. Mas servo bom e fiel, servo justo, então se ele é servo bom, fiel e justo, e Jesus Cristo fala sobre isso na parábola dos talentos, ele diz sobre isso, ele diz: você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Se isso não é merecimento, o que é? Ele mereceu, entendeu? Ele mereceu porque ele trabalhou, ele se disponibilizou, ele se colocou disponível para trabalhar na obra de Deus, e aí Deus colocou ele no muito. E aí, assim, eu digo que, mas você não é merecedor. Você é merecedor, sim, porque você correu atrás, você batalhou, você fez. Você não é merecedor da salvação que Deus te dá porque te amou primeiro e você é pecador. Agora, merecedor de uma vida plena, de uma vida mais confortável, de uma vida. Por que eu não sou merecedor? E às vezes a gente pensa isso, sabe? A gente pensa que, porque eu sou cristão, eu tenho que levar bordoado o tempo todo na minha vida. E eu vou ter dificuldade, mas eu vou ter bonança. Eu vou ter. Senão não faz sentido Jesus Cristo falar que eu vou ter vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se eu vou ter só desgraça na minha vida, se eu vou ter só infelicidade na minha vida, eu só estou com Deus para não ir para o inferno. Sacou? Porque o resto é ruim mesmo. Não é não? Tipo, o resto todo é ruim. Eu falo assim, resolvi seguir a Deus para quê? Para ter uma vida eterna, tranquila lá no céu. Porque o resto é tudo uma desgraça na terra. Cadê onde está o amor? Entendeu? Onde é que tá as promessas? Aí eu estou sendo hipócrita, dizendo que existem promessas, que existem bonanças, e Deus também está sendo. Porque ele diz isso. Quando eu falo o que está escrito na palavra dele. Quando eu falo que o Espírito Santo inflama meu coração. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter dificuldade, você vai ter momentos de dor, de dificuldade, de penúria na vida, mas não é o tempo todo.
Jó era servo bom e fiel e tinha uma vida boa ali. E, de repente, ele precisou ser testado para ser aprovado, para gerar para ecoar a história dele na nossa vida, para a gente entender isso. Mas ele não tinha uma vida de desgraça, de miséria. Quando você pega o rei Davi, quando você pega o rei Salomão, entendeu? Quando você pega o povo de Deus em geral, você pega os judeus, é o povo mais rico que existe, Cláudio, na face da Terra. Eles são donos de 98% do planeta. É, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, Marcelo, eu concordo com você. Eu concordo sim. Mas é aquilo que você sempre fala de onde está o seu coração, sabe por quê? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, entendeu? Então depende do que Então, lendo 24 ao verdadeiramente ele está buscando, né? 28 aí, Cláudia, é justamente isso. Era exatamente aí onde eu queria chegar. 28, por favor. Eu? Tá bom. Você quer, eu leio. Já está aqui no ponto. Pode ler. Então, tá bom. Jamais confiei Tá no aqui ouro. também, Olha mas... só o que o Jó está dizendo. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar, todas as suas belezas, porém nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com as mãos. Se tiver cometido terríveis pecados, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. É justamente isso que está falando. Ele está dizendo assim, meu coração é onde está o meu tesouro. E o meu tesouro, onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E não está os bens materiais. E é esse cuidado que a gente precisa ter na nossa vida. É exatamente isso, Claudinho. Não significa que você tem que ter uma vida miserável, que você tem que ter uma vida de pobreza, que você tem que ter Muito uma pelo vida... contrário, ele fala que o justo não vai mendigar o pão. Não, você não vai ter uma vida. Se você está tendo uma vida miserável, existem duas hipóteses aí na sua vida. A primeira hipótese é você está passando pela prova para ser aprovado. A primeira hipótese. A segunda hipótese é você está em pecado. Entendeu? É o que eu falei o tempo todo. Não é que os amigos de Jó estejam errados no conceito deles. Não estão. Eles têm certo ponto de assertividade aí. Mas não é o caso de Jó. Não é o caso de Jó. Entendeu? Eles têm esse ponto de assertividade, mas não é o caso de Jó. Como também não era o caso de Paulo. Paulo ficou preso durante o resto da vida dele. E aí? Ele era pecador? Não, muito pelo contrário, ele anunciava a palavra do Senhor. Não é o caso de José, que foi levado até o Egito, entendeu? Como escravo. Não é o caso de Pedro, que Pedro também estava anunciando. Não é o caso de Estevão, que a Bíblia fala que Estevão foi visto, as pessoas olhavam para ele e viam como um anjo. Como um anjo. E ele foi apedrejado até a morte. Então, assim, foi Pedro que foi crucificado e ele ficou feliz de estar morrendo como Jesus Cristo morreu, e aí fizeram o quê? Pegaram e viraram a cruz para ele não morrer como Jesus Cristo morreu. E quando a gente fala, por exemplo, você falou ontem assim, Cláudia, Jesus Cristo ele não era bonito, além de não ser bonito, além de Jesus, está me vendo, está me ouvindo aí? Além dele não ser bonito, ele era pobre. Não tinha nem como pagar o imposto dele, né? Mas Jesus comia na casa dos outros. O objetivo tinha nesse processo. Um objetivo de humildade, um objetivo de amor, um objetivo de as pessoas não falarem assim, mas aí é fácil, né? Ele é Jesus, além de ser filho de Deus, ele é filho do faraó, ele é cheio das riquezas,
entendeu? Ele pega para ele é mole, porque ele não precisa pagar a conta, ele não precisa pagar água e luz. Jesus não precisa pagar água e luz, não precisa pagar aluguel. Se ele precisasse pagar aluguel, ele não estava falando essas coisas bonitas que ele está falando aí. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Nós falamos dessa forma, entendeu? Ah, tá falando aí, mas é porque o pai dele pagou o aluguel dele. Você já viu Jesus? Ele não anda na canoinha. Ele anda no iate que o pai comprou e deu de presente para ele. Aí é mole ser Jesus. Aí é o Quero próprio ver diabo ser falando a Jesus, respeito de Jó, pode, né? igual a mim. Oi? É o próprio diabo falando a respeito de Jó. Ah, mas também, né, senhor? Como é que o senhor deixou ele lá? Exatamente. E assim, Deus não tinha nada para provar, gente. É importante lembrar que Deus não tinha nada para Exatamente. provar a Satanás, não. Aí onde Lembra que a gente começou falando que Deus é muito sábio. Ele, na verdade, ele colocou, ele instigou o diabo, né, para que Jó fosse provado, mas não para provar alguma coisa para o diabo, porque Deus não precisa provar nada para o diabo, mas para provar para agora, Jó. E a gente vai ver isso no final do capítulo, que a gente começa a entender que Jó precisava entender e mudar algo na vida dele. Entendeu? Então não tinha nada a ver com o diabo foi usado, entendeu? Por Deus. Ele achou que estava usando, ele foi usado, entendeu? Para a obra de Deus ali. Não tem nada a ver com riqueza, pobreza, benefícios, malefícios, e sim com comunhão. Tem a ver com comunhão, entendeu? Então, essa prova que Jó estava passando era sobre comunhão verdadeira com Deus, né? Tem um versículo lá intimidade. em Joel, E aí, Joel fala antes de assim, você entrar nesse versículo, eu queria falar uma coisa aqui em relação a onde está o meu coração, aqui está o meu tesouro. Marcelo, como é que eu faço para eu testar em mim, para saber onde é que está o meu coração, está o meu tesouro? Vou te falar, é uma coisa simples e fácil. Quero que você imagine que você está passeando, serelepe pimpão pela rua. Você está passeando de um lado para o outro, parará, que não sei o que, e de repente você encontra uma maleta. Essa maleta cheia de dinheiro que resolve toda a sua vida. Resolve toda a sua vida. E aí, nessa maleta cheia de dinheiro que resolve toda a sua vida, que não tem câmera olhando, que não tem câmera escondida, que não tem verdadeiramente nada, 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 e que se você pegar esse dinheiro para você, nunca ninguém vai ficar sabendo de que foi você que pegou esse dinheiro, mas na maleta está escrito assim, pertence a fulano de tal, CPF tal, endereço tal, favor devolver, se achar, favor devolver. o que você faz? Você está completamente endividado. Você está completamente endividado. Seu pai está para morrer porque está doente. Entendeu? Seu pai está para morrer. Está em cima de uma cama de hospital público, esperando se vai sair um leito ou não, para ele fazer uma cirurgia, para saber se ele vai verdadeiramente sobreviver ou não. E ele só vai sobreviver se você tiver uma grana. De repente, você achou esse dinheiro, você ainda vai falar assim, não, isso aí é um presente de Deus. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu isso aí para eu salvar meu pai. Aí eu pergunto para você, o que você faria? Porque se você fica para você, se você salvar seu pai, o seu amor está no tesouro e não no pai. Porque o certo é você devolver o que tem dono, o que não é seu, não é seu. Entendeu? Então, o certo é você devolver. Ah, Marcelo, discordo tanto disso. É um dilema moral. É um dilema ético. Discordar ou não é a questão aqui. A questão aqui é a seguinte. O que é certo, o que não é certo, não é certo. Claro que todo e qualquer tipo Você de achar um coisa saco de é errado. dinheiro e não tem nenhum documento para você entregar nem nada disso, é uma coisa. Agora, se você acha um saco de dinheiro e tem como você saber quem é outra coisa. É bem diferente. É exatamente assim. Eu nem leio a etiqueta. Eu ponho dentro do saco agora, para não pecar.
Mudou em que sua atitude? Tá bom? É isso. Quer saber se seu coração está no tesouro ou está no pai? Esse é um teste extraordinário. Seu pai está morrendo, vai ele acha uma maleta com endereço para devolver o dinheiro todinho que está lá dentro. Você salva o seu pai ou você devolve o dinheiro? Se você salva o seu pai, o seu coração está no tesouro. Porque eu vou falar uma coisa, se seu pai ele é um servo justo e fiel, se ele morrer, não existe lugar Ele já melhor. está salvo. Exatamente. Não existe lugar melhor para onde ele está do que para onde ele vai. Então, pare de se enganar. Entendeu? Que você se ouro e não no pai, não no amor. E não no amor. Você está se preocupando com você perder seu pai, não seu pai ir para a glória e ficar melhor do que ele já está. 29 a 40. Como é que a gente está de tempo aí? A gente tem 15 minutos. Então tá bom. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse alguns deles. Tem salmista que fez já. Os empregados, mas também assim. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi o coração aos meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa, calado, com receio de que zombem de mim. Quer que eu parei para você falar alguma coisa ou eu sento borracha? Na verdade, antes disso, né? Joel 3:14 fala assim: multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, né? O que acontece? Está falando sobre o juízo de Deus, né? Sobre as nações inimigas, né? Joel está falando sobre isso. E quando Jó, ele coloca a questão da prova que ele está passando, ele está falando sobre as multidões que estão lançando olhares para ele, né? As multidões que estão perturbando ele. E Deus está falando com ele, assim, falando com a gente, falando comigo, que não importa as multidões, não importa se as pessoas te olham com um olhar de acusação, ou se elas te apontam o dedo com a lembrança de algo de errado que você fez, mesmo que, ao contrário de Jó, você tenha feito algo errado, se você se arrependeu e pediu perdão a Deus dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todas as suas iniquidades. Então, se as multidões no vale da decisão te apontam, o que importa é o dia do Senhor que está perto. E no vale da decisão, qual a decisão que você tomou? E não a decisão que as pessoas olham para você e tomam a seu respeito. Quando você está falando aí desse outro ponto, que você fala sobre ele revelando os pecados, né, que as pessoas têm, e que ele, como ele é na família dele, como ele é na casa dele, e como é que fala? E que ele se sente desprezado e apavorado, né, com o olhar das pessoas. Você falou assim, muitos profetas houve profetas que já fizeram isso, né? Isaías 53:3 fala assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, assim, Deus está falando para eles, está falando sobre o sofrimento do servo do Senhor. O salmista está falando, o salmista não, Isaías, o profeta Isaías está falando sobre os sofrimentos dos servos do Senhor. E ele fala o seguinte,
que quando você pode ser desprezado e rejeitado entre os homens, sentir dores, entendeu? E até padecer. E se sentir até como um de quem os homens se escondem o rosto e ser desprezado, né? Mas dele, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Pai da eternidade, não fazem caso, entendeu? Não desprezam. Então, não importa se o homem te despreza, não importa se as pessoas apontam o dedo para você, não importa se você tem esse sentimento dentro Não, se você tem um sentimento dentro de você, importa. Mas não importa se as pessoas estão fazendo. O que importa é você tirar esse sentimento de dentro de você e se apegar verdadeiramente a quem verdadeiramente se importa com você, Legal. que é Deus. Tanto é que ele finaliza a defesa dele dizendo isso, né? Como gostaria que alguém me ouvisse, aqui eu termino e assino a minha defesa. Que Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu a carregarei no ombro. Se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os presença dele ficarei de vida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei aos trabalhadores como deveria, e jamais deixarei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigos, e matam em vez de cevada. Aqui nas palavras. Ele continua se amaldiçoando caso alguma coisa, né? Que ele esteja falando aí não for verdade. Se eu estiver mentindo, então que aconteça isso, isso e isso comigo. Lá em Atos 16, 26, ele fala assim, ó, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando você está na presença de Deus, é Ele quem vai mesmo que te acusem, mesmo que te apontem o dedo, é Ele quem te tira das cadeias, né? E lá em João 10, 9, João 10, 9, João 10, 9, só um minutinho. É porque não deu tempo de eu marcar. João 10, 9. Já tá aqui. Oi? Eu Pode sou ler. a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Bonança, né? Achará bonança, pastagem, achará, como é que fala? As bem-aventuranças, achará a vida que Marcelo está falando aí o tempo todo, né? A vida A extraordinária. plenitude de vida, entendeu? Então, se você tem a Deus na sua vida, Ele é quem vai te dar plenitude, Ele quem vai te dar, vai te saciar. E Jó tá falando isso, ele fala, eu nunca me apeguei a nenhuma dessas riquezas, eu nunca achei melhor essas riquezas, esse poder, tudo isso que as pessoas, né, estão me acusando de ter. E outra coisa, a gente precisa estar pronto para escutar o que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente dentro desse capítulo. A palavra de Deus lá em Apocalipse 3, 13 fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos as igrejas, entendeu? E ele está falando o seguinte, que a gente não deve tremer perante a multidão, né? Jó tremia perante a multidão que o acusava. Ele tremia, ele tinha medo do que estava da acusação da multidão. Envergonhado, ouvia demais as pessoas. Tem Outra coisa que Eliú fala assim, você bebe e respira as acusações das pessoas, como quem diz, pare de se preocupar. exatamente.
Exatamente. E outra coisa que Jó está falando aí sobre o desprezo da família, né? Que o apavora. Ele está falando sobre a mulher dele, que manda ele abandonar Deus, né? Então, ele tem medo do desprezo da família. E a gente não pode ter medo do desprezo da família. Se seu pai, se sua mãe não te amam, se seus irmãos não te amam, se seus parentes não te amam, ore por eles, entendeu? Não tenha medo, porque Deus te ama acima de todo. Ele te ama. Deus te ama. Você é a joia preciosa dele. E é isso que importa. Tá falando assim, ó, não se cale, não se cale, né? Esse capítulo tá falando pra gente para não se calar, mas não se calar perante o Senhor, você colocar, e não de uma forma você não vê Jó acusando Deus, você vê Jó dizendo que ele tem ciência de que é Deus que está fazendo isso com ele. Então, coloque suas queixas para o Senhor, mas coloque suas queixas de maneira produtiva. Jó está colocando suas queixas porque as pessoas estão falando dele, as pessoas estão acusando ele. Não, é o seu sentimento, é o que vai dentro do seu coração, né? Preocupado com Não. o que os outros estavam pensando sobre ele. Eu vou fazer as coisas porque... eu vou arrumar minha casa porque senão eu recebo uma visita e os outros vão pensar assim de mim. Eu vou fazer isso e aquilo porque senão os outros vão pensar assim de mim. Porque eu faço isso porque senão os outros vão pensar. Ele se envergonhava do que os outros podiam pensar ou deixar de pensar dele. E o que a gente precisa entender verdadeiramente que não é os outros. Não é os outros. E a partir daí, tome uma decisão. A partir daí, tome uma decisão. Você vai ficar choramingando, como Jó está choramingando, ou você vai tomar uma postura mediante o que está acontecendo na sua vida, entendeu? Tome uma decisão. E aí, quando você toma uma decisão, não saia da porta. O que é não saia da porta? Não perca a esperança. Jó não perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança na terra, mas a esperança eterna ele não perdeu. Não perca a esperança em Deus. Não perca, não saia da porta. Abre a sua mão para receber a sua bênção. Não saia da porta. Então, assim, Deus vai te dar vitória. E nem sempre a vitória é o que a gente espera. Mas tenha a certeza do que é melhor do que você deseja. Qual é a tarefa de hoje? Tome uma decisão. Saia de cima do muro. Tome uma decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar na sua vida? Decisão, eu sempre ouvi que decisão é o seguinte, é uma incisão, é um corte. Você vai ter que cortar alguma coisa. Vai ferir quando você toma decisão. Mas se existem coisas que estão te afastando da presença de Deus, se existem coisas que estão... Tome uma decisão. Tome uma decisão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tome uma decisão na sua vida.